E vamos lá mais um cafezinho e vamos falar de mensageria, vamos definir o que é PubSub, o que é fila, vamos ver a diferença. Esses dois modelos são diferentes, tá, pessoal? Diferentes, vamos lá? Eu já digo assim, que muitas pessoas me chegam com perguntas sobre Kafka, que eu vejo que, na verdade, eles estão confundindo o que é PubSub com o que é fila, né? E aí, eu quero falar um pouco sobre esses modelos de programação, né? Porque são modelos de programação que a gente acaba encaixando ali dentro do mesmo tópico, que é, entre aspas, mensageria, mas são totalmente distintos, tá? O que tem de comum entre os dois? O que tem de comum entre os dois é que a gente acaba criando dois sistemas que se comunicam através de mensagens. Então ali a gente tem uma mensagem que dentro da nossa modelagem de sistema, ela entra como mensagem. Mas a mensagem ela tem objetivos totalmente diferentes entre o PubSub e a fila, né? Então, vamos começar falando ali. Deixa eu dar um termo técnico aqui, né? O PubSub é um termo técnico exato, que a gente fala do. Isso aqui é um Publish Subscriber, né? Da mensageria. Eu tenho até um trabalho que eu fiz no meu mestrado só sobre esse assunto, que eu falo um monte de termos usados, eu descrevo bem a fundo como é que, genericamente, né? Na verdade, eu descrevo genericamente, mas bem a fundo, como é que são classificados os PubSubs. Então, se você quiser ver uma classificação ali de um ponto de vista um pouco mais acadêmico, dá uma olhada no meu trabalho que o link tá na descrição do vídeo, né? Já falei dele trocentas vezes aqui, nesses cafezinhos, né? Então se você voltar também aos cafezinhos, vai ter mais coisas dele aí, né? E o PubSub é um que a gente comunica dois processos, né, pela fila, e o Kiwi também, você comunica dois processos pela fila, né? Só que o Kiwi a gente chama de ponto a ponto, você liga dois pontos. No PubSub não, você liga um ponto com mais pontos. E aí que é interessante notar, primeiro na cardinalidade da mensagem. E aí você deve ter pensado, cardinalidade do recebimento da mensagem, né? Aí você tá pensando, cara, o que é cardinalidade? Assim, tipo, se um sistema envia, no PubSub você vai ter um enviando, vários recebendo a mesma mensagem. Na fila você vai ter um enviando, um só recebendo a mensagem. Aí como fica a configuração disso vai variar de broker para broker, né? Já dando a dica, broker é o cara que implementa ali o ponto do meio, né? Para classificar um pouco de middleware. A gente classifica sistemas distribuídos middleware, que é a camada de software que vai desde que você tá no seu programinha ali até o outro programinha ali. Tudo que está debaixo, desde as APIs de serialização, comunicação de rede, o carinha que está no meio ali, até a comunicação no outro, isso é que a gente chama de middleware. Middleware é essa camada de software, né? Então, para você ter uma comunicação ponto a ponto, você precisa do middleware aí, para ligar o seu programinha aqui ao seu programinha aqui de maneira transparente, né? Então, vamos lá, né? Vamos começar definindo por que eu vou querer uma fila, né? Por que eu tô aqui implementando as minhas coisas, por que eu vou querer uma fila? Eu vou querer uma fila porque eu quero distribuir processamento. Então, digamos ali que eu tenho que fazer um processamento, que pode ser que demore alguns minutos, e eu não quero impactar ali a memória da minha máquina, não quero impactar a CPU da minha máquina, né? A memória ou a CPU. O que eu faço? Eu envio uma fila, e aí eu vou ter vários workers que estão o quê? Processando aquela mensagem. Eles vão pegar aquela mensagem da fila, eles vão processar e eles vão dar o acknowledge daquela mensagem. Dizer, olha, consegui processar. Aquela mensagem ela pode ser perdida, ela pode. Tem várias configurações. Se você pegar ali o seu sisteminha, eu estava até olhando aqui o RabbitMQ, você pode pegar o RabbitMQ e ver como é que você configura ali o tipo de persistência dela, né? A maneira como ela é transmitida, se você vai querer uma qualidade de serviço garantindo que ela é transmitida ou não, você pode configurar um monte de coisa aí. Você pode fazer isso aí para o quê? Para RabbitMQ, para ActivityMQ, para eu não sei se MQTT funciona como Kiwi, né? Na verdade eu não, eu acho que o MQTT também funciona como Kiwi. Você pode botar para o MQTT. Quem não funciona como Kiwi é o Kafka. O Kafka não funciona como Kiwi, tá? Quando você não dá acknowledge na mensagem do Kafka, você não dá acknowledge na mensagem do Kafka, né? E aí, assim, lembra aqui a ideia. A ideia é dividir processamento, é compartilhar processamento. Então eu pego um processamento que eu quero fazer, boto ali o ponto de entrada dele e jogo aquilo na mensagem, né? Então, quando você faz essa modelagem na mensagem, cria um evento ali que diz assim, olha, iniciar processamento de criação de conta, sei lá, dá o nome que você quer, de acordo com o seu domínio, né? Obviamente, né? E o que é
O PubSub, por que o PubSub é diferente do Kiwi? O PubSub não tem a ideia de distribuir o processamento. Não, 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 não. Esquece isso. No PubSub eu não quero distribuir processamento. No PubSub eu quero o quê? Eu quero enviar informação. É enviar informação. E aí eu enviar uma informação que seja temporalmente ordenada. Então pensa no banco de dados ali que ele é temporalmente ordenado, né? Então eu vou ter informação de usuário criado, usuário apagado. Vamos pensar ali, eu tô lá, usuário criado, usuário apagado, e-mail alterado, endereço alterado, né? Tô enviando informação ali no tempo, no tempo. Então o que acontece? Quando eu vou criar um consumer daquele cara, ele vai o quê? Ele vai consumir a informação. Aí se ele vai fazer processamento ou não, ele que sabe, ele que faz, né? E ele também pode enviar a informação para o outro consumir. Então você acaba tendo uma distribuição da carga de trabalho, sim. Mas não é essa a intenção. Por quê? Por que não é essa a intenção? Porque aquela informação ela fica salva dentro do sistema, né? Ela fica salva dentro da fila. Óbvio que você pode configurar ali qual que é o tempo que eu vou guardar aquela informação, quanto vai durar. Por exemplo, eu já criei filas, né? Tópicos, né? E aí tem essa diferenciação também, né? Desculpa, eu esqueci de falar. Quando você tem uma queue, você chama de fila. Quando você tem isso aqui, você chama de tópico. E essa nomenclatura, ela tem uma diferença. Por quê? Na fila eu consumo, né? Eu boto e tiro, eu boto e tiro. Aqui o item é apagado. No tópico o item não é apagado. Ele só vai ser apagado se o broker ele fizer um cleanup daquele tópico que normalmente é configurado com tempo, que é o que eu estava falando, né? Então no Kafka eu consigo definir ali o tempo de retenção daquela mensagem. Depois de 7 dias ele vai ser apagado. Não, normalmente depois de 7 dias ele é apagado. Mas quando eu quero que aquele tópico seja perene, né? Eu posso enviar a mensagem ali o tempo todo para sempre. Óbvio que eu tenho que configurar os limites ali, tanto de tempo e de espaço, porque vem uma configuração de tempo e de espaço ali, né? Eu já criei tópico que é usado para algoritmos, né? Então, eu tenho um algoritmo que é bem interessante que eu mantenho na minha empresa, que é um algoritmo de seleção de número sequencial, que eu uso ele. Eu dei eu usei um pouco o K-Raft ali, a ideia do Raft de separação de responsabilidades. Assim, primeiro eu tenho um leader election, depois que eu tenho o leader election, eu posso escolher o número que eu quero, porque eu sou o líder, e aí eu escolho o líder que eu quero, né? Então eu criei um algoritmo assim, usando uma fila, né? E é interessante assim, que essa fila, como esse algoritmo está rodando tanto, o tempo todo, ele não precisa de um tempo de retenção muito grande, tem que ser só tempo máximo que eu vou poder parar meus sistemas. Eu botei lá só 5 horas. Nem eu botei, né? Eu só sugeri dizendo que usem no máximo 2 dias, né? Mas assim, você pode ter um tópico que ele tem uma duração muito curta, como um tópico que tem duração muito longa, né? Mas é sempre você tem que ler a documentação do seu broker. Toda vez que você vai usar um PubSub, você tem que ler a documentação do seu broker, né? Por quê? Porque, cara, assim, banco de dados, a gente é muito acostumado com banco de dados, a gente é viciado em banco de dados, assim, o desenvolvimento do software é todo baseado. Eu já conversei com pessoas de empresas grandes, né, que tentam usar uma arquitetura mais voltada à mensageria, mas eles falham no ponto de que os desenvolvedores eles ficam só querendo saber de banco de dados, de banco de dados. Eles pensam como de banco de dados, eles pensam como entidade, né? A entidade é uma coisa do banco de dados. A mensagem da mensageria não é uma entidade. Não ela é um evento, né? E aí você tem uma diferenciação. Isso eu tenho até uma aulinha que eu tenho aqui, que eu vou deixar linkada também, né? Você tem uma diferenciação muito grande do que é uma entidade do que é um evento, né? A entidade, segundo o livro do Eric Evans, o DDD, uma mensagem, um objeto de... Um objeto não, uma informação, um dado que ele tem valor por si próprio. Então, assim, se você tem um usuário ali, ele tem um ID, e aí eu posso mudar, se eu mudar o nome, endereço, RG, tudo continua a mesma entidade, né? Continua o mesmo, se continuar o mesmo ID, continua a mesma entidade. E aí, para você ter uma entidade nova, você vai ter um ID diferente, né? O evento, ele vai ter, ele é um objeto de valor, né? Ele se entraria como um objeto de valor, segundo o Eric Evans, porém, eu acho que ele tem umas características diferentes, né? Como ele é ordenado temporalmente, né? O evento é sempre um fato que acontece no tempo.
Então você sempre, quando for criar o seu objetinho de mensageria, crie sempre como, imaginando que ele é um fato que acontece no tempo. Faça como, por exemplo, eu já vi, enviar um evento de usuário. Cara, que evento de usuário? Não existe evento de usuário. Você pode até criar ali um mesmo objetinho que tem ali que tem ali o que é usuário, chama, né? Que você pode criar ali um documento, né? Que eu chamo que a gente, quando envia, a gente envia o documento. Aí você volta vai na minha aulinha ali modelando sistemas baseados em eventos. Se eu esquecer de linkar, tá dito aqui o nome, modelando sistemas baseados em eventos, né? E aí você cria um corpozinho de mensagem ali que você fala assim, ó, usuário, tem todos os campos de usuário, mas sempre põe lá, tipo de evento, tipo, que pode ser usuário criado, usuário apagado, usuário alterado, usuário, sei lá, usuário explodido, você pode fazer o que for com aquele cara, desde que você envia o evento, né? E quais que são as vantagens de um PubSub, né? Um PubSub você vai comunicar dois sistemas que vai estar consumindo o sistema, vai estar consumindo as mensagens ali temporalmente. E esse consumidor ele não precisa estar online o tempo todo. Você pode levantar ele vai consumir ali, acabou, terminou a fila, pode baixar ele, parar ele, espera umas 2 horas, aí sobe de novo. Você pode fazer isso, caso você ache que não precisa de uma máquina 24 horas rodando para processar esse tipo de mensagem, né? Já outros casos, não. Você deixa ele ligado o tempo todo ali, né? Até porque, assim, PubSub, eles entram com sistemas que querem baixa latência. Então, se você quer informar um ao outro em baixa latência, e aí qual que é o conceito de latência? Vamos entrar aqui no conceito de latência. Tem algumas pessoas me chamando de professor. Sabe que terminando meus casos eu vou me caracterizar como professor, né? O conceito de latência é a diferença de tempo entre a mensagem ser produzida e a mensagem ser processada. Essa é a latência. Às vezes a latência pouco importa, tá? Tipo, eu quero um sistema ali que vai me fazer um relatório mensal de uso. Pouco importa a latência, cara. Tem que ser no máximo um mês, né? No mínimo um mês, né? Tem que ser no mínimo, tem que ser no máximo no mínimo um mês, assim. Não pode ser no máximo um mês, não pode ser no mínimo um mês, porque assim, eu tenho que ter exatamente um mês, né? Se ela a minha mensagem do mês anterior chegar no mês seguinte, já tá errado o relatório, né? Isso a gente tem muitos casos desses de telefonia, né? Aliás, telefonia é o que a gente usa muito, né? Por exemplo, tô usando aqui ouvindo o YouTube aqui, né? E aí ele faz a lista, o quanto eu usei de banda do YouTube. Vai olhar sua conta telefônica lá, caso você nunca tenha aberto, que tá lá, o tanto que você usou de YouTube, o tanto que você usou de WhatsApp, que é o meu sisteminha que faz, né? Bom, voltando aqui, o que eu não falei de PubSub, o que eu não falei de mensageria, de PubSub e Kiwi, né? Serialização, como é que eu serializo esses dados, né? A maioria dos sistemas não se importa com serialização. Isso é uma coisa importante, assim, tipo, foda-se como é que serializo, né? O que eu faço? A gente tem uns tipos de esquema, né? O que é esquema, né? Eu posso ter ali um JSON, um Avro, AVRO, um Protobuf, tem até uns outros aí, que tem um outro que eu não me lembro, né? Aliás, esse livrinho aqui, ó, Design Intensive Data Application, esse carinha bem aqui, ele tem, quando aponto, tô apontando pra minha prateleira aqui, aí tem dois livros vermelhos, né? Um é de Deep Learning, um é de Deep Learning e outro é o Design Intensive Application, né? Ele tem um capítulo só sobre esses formatinhos, né? Que ele compara, por exemplo, o JSON ele é bem maior, porque ele acaba serializando, ele serializa o nome dos campos, né? Junto, vai toda a estrutura. O Avro e o Protobuf eles são menores, né? São mais rápidos em termos de deserialização do objeto. Então você pode usar esses caras aí, se sua empresa for pequena, se você não se importa muito com a evolução, se você consegue conversar com todos os times, você faz o quê? Pega o esquema e compartilha internamente no repositório, compartilha numa wiki. Eu já compartilhei no repositório. Não é muito bom, mas funciona, né? Tipo, dá pro gasto ali, funciona, né? Você cria uma wiki lá, né? Se você já tem uma empresa mais robusta, uma empresa maior, você vai precisar do quê? De um esquema REST. Tem vários esquemas REST no mercado, assim. Por exemplo, eu já usei, eu já fiz POC com o Apcúrio, né? Eu já usei bastante o da Confluent, da Confluent, o esquema REST da Confluent, mas deve ter outros aí. E não é difícil de implementar não, tá? O esquema REST é muito simples. Você pega. Quer dizer, é difícil de implementar assim, porque você tem que comparar se o esquema é igual, né?
que tem evolução de esquema, tem um monte de problema. Eu falei uma bobeira aqui gigantesca. Evolução de esquema. Então usa esses aí, né? A evolução de esquema é uma coisa interessante, né? Porque você vai definir ali, beleza, como é que eu posso evoluir o esquema da minha mensagem, né? Se eu mando uma mensagem aqui, do outro lado, como é que ele vai ler, né? O Avro e o Protobuf, eles são muito bons para evolução de esquema, né? Porque se você usa o Avro, o JSON tanto faz, né? Só que você não consegue ler no objeto ali, né? O Avro e o Protobuf, eles dão uns match ali nas mensagens, eles têm nos campos. Você pode mudar o nome do campo, né? O Protobuf tem isso. Você pode mudar o nome do campo, porque ele tem um identificador, ele tem um ID no campo, né? Então você pode mudar o nome do campo. Foda-se, tipo, esse campo aqui vai ser o username, vai virar password e eu não me importo nesse trocado. Você pode fazer isso, né? Normal, né? Normal não é normal. Tipo, é suave para aplicação, né? Então, assim, falei aí o que eu acho que precisa, né? Uma coisa, né? Que ficou falar. Eu falei que na fila, né? Você tem um acknowledge da mensagem. O acknowledge da mensagem quer dizer assim, olha, aquela mensagem foi processada, o que implica que o broker pode simplesmente se desfazer dela. Observa isso. O broker pode se desfazer dela, não sei se ele consegue responder, aí eu não lembro, né? Eu trabalhei muito pouco, faz muito tempo que eu não trabalho com fila. No tópico, no PubSub, você não tem um acknowledge. Tá? Não, mas eu vi ali no Spring que tem um acknowledge. Tá errado, cara. Tá errado. Tipo, faz o seguinte, abre a documentação do Kafka, procura a palavra acknowledge. Você não vai achar essa. Você vai até achar essa palavra, mas no contexto do produtor. E não é quando o produtor tem até a configuração, né? O número de X, né? O número de X não é o número de consumidores que receberam essa mensagem. Não. É o número de brokers que receberam essa mensagem, né? Então tem lá, você pode configurar o número de brokers, que é uma configuração o número de X é uma configuração de qualidade da comunicação. Ele fala assim, o número de X, se não me engano, é all, né? E aí você tem o número de replicações. A mensagem pode estar em 3, 4 brokers ali, e aí quando o produtor só vai retentar se ele não receber esse ACK em tantos segundos lá. Mas isso é bem é muito difícil dar esses errinhos Sim, a configuração tem que estar muito tosca para você dar uma perca de. Isso é interessante, que às vezes a configuração tem que estar muito tosca e as pessoas não investem em melhorar, tipo, cara, como é que você está mantendo o seu broker Kafka, né? Ou tentar criar usar um broker Kafka que se mantém automaticamente ali, sei lá, usando um Streams da vida, ou um Manager Kafka. Não sei, tem como manter um broker Kafka em execução constante aí, sem tempo de downstream, né? Até porque, como o Kafka ele é particionado, é replicado, você pode parar deixar ele executando ali e sobe de novo. É de boa isso, tá, né? Mas voltando aqui, né? E aí, assim, o que é o acknowledge ali? O acknowledge é o número de brokers que replicaram aquela mensagem. Nem que receberam, que replicaram aquela mensagem, né? E aí, no consumer não tem acknowledge, né? O que ele vai ter? Ele vai ter o commit, mas o commit não é uma coisa que o produtor sabe. O commit é uma coisa que apenas um consumidor e um grupo de consumidor sabe. Que o commit ele só diz assim, olha, eu processei até essa mensagem. E aí você pode deixar o commit automático, que vai a cada segundo ali, a cada, sei lá, X segundos ali, commitando, enviando uma mensagem de commit, dizendo, eu processei até tal ponto, eu processei até tal ponto. Ou você pode fazer manual, que você faz assim, eu comitei até aqui, você faz assim, eu usei até essa mensagem, eu usei até a mensagem, né? E aí, com commit manual, cara, você consegue, olha, observa, para aqui, para aqui, para aqui. Quem fica falando aí que o Kafka não garante exactly once, você consegue, tá? Por quê? Porque tem transação e commit. Transação você faz na produção, que você pode mandar para um ou mais tópicos e comitar a transação, né? Você pode dar o commit na transação, e você tem um commit na produção, que você pode fazer o quê? Você pode criar uma transação ali no seu banco de dados, em qualquer outra coisa que você quer, e depois fazer o commit daquela mensagem ou não. E aí, se você não conseguiu fazer o commit, dá um throw exception que aí tem uma outra questão, né? O processamento ele é sempre ordenado. Então, se você não conseguir executar alguma coisa, você simplesmente não pode deixar, vou fazer isso depois. Você não pode fazer isso. Você não pode dizer assim, vou dar um acknowledge depois. Não, você não pode. Você tem que fazer o quê? Você tem que dar um throw exception e parar a produção. Para a esteira, que nem as antigas fábricas.
para a esteira, levanta a mão. Nas fábricas, o que acontecia? Quando tinha um problema na esteira, todo mundo parava a esteira e levantava a mão. É isso que um consumidor tem que fazer quando dá um erro, né? Então é isso, pessoal. Falei aí tudo que eu queria falar de PubSub tópico, tem muita coisa ainda. Se ficou alguma coisa aí mais sobrando, dá um aviso aí que a gente continua falando. Valeu, obrigado e é isso aí, pessoal. Dá o like, compartilha, faz um comentário bobo aí só pra dar engajada e é isso aí. Valeu!